Olá pessoal, estou passando aqui para fazer a resolução da nossa segunda avaliação aí de Física 1. Foram 5 exercícios, tá? A gente vai resolver um por um deles e vamos mostrar a pontuação de cada exercício aí, como foi considerado durante a avaliação. Primeira questão então da prova, a gente tinha uma mola com uma constante de mola de 15 newtons por centímetro, que está presa a uma gaiola, como na figura abaixo. Letra A. Qual o trabalho executado pela mola sobre a gaiola se a mola é distendida de 7,6 milímetros em relação ao seu estado relaxado? Letra B. Qual o trabalho adicional executado pela mola se ela é distendida por mais 7,6 milímetros? A condição então que a gente tinha da gaiola era essa daqui. Primeira condição então, a mola em equilíbrio, a gente distende 7,6. A segunda parte então, a mola é comprimida 7,6 milímetros. O que precisa ser atentado então nesse exercício é com relação à conversão das unidades. Veja que a constante elástica da mola aqui é dada em newtons por centímetro. A gente tinha que converter isso daqui para newtons por metro. A mesma coisa aqui pela distância, que também deveria ser convertida aqui para metros. Para resolver o exercício, então, na letra A, primeiramente a gente vai calcular o trabalho que foi realizado pela gaiola, que pode ser calculado, então, o trabalho com uma força aplicada ali, a força por uma mola, significa, então, que a gente tem que calcular, então, o trabalho de uma força variável. Nesse caso, então, a gente tem a integral de f de dx, com x variando de x1 até x2, com uma força aplicada ali, uma força do tipo a lei de Hooke, temos então que a integral é menos kx dx, de x1 até x2. Resolvendo essa integral, a gente tem então que o trabalho é menos meio de kx quadrado de x1 a x2. Na primeira situação, então, aqui a gente tem que a mola é distendida. Temos então que x1 é igual a 0 e x2 é 7,6 vezes 10 a menos 3 metros. Assim, então, se a gente substituir na relação obtida ali do trabalho, temos então que o trabalho vai ser menos meio, a constante elástica, que é 1.500, que multiplica a posição x1, que é igual a 0 ao quadrado, a posição x2, que é 7,6 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Realizando as contas, temos então que o trabalho é de menos 0,043 joules. Agora, então, para a letra B, a gente tem a seguinte situação, que x1, então, vai valer 7,6 vezes 10 a menos 3 metros. Esse x2, que vai ser a distância, então, até a mola ser comprimida por mais 7,6 vezes 10 a menos 3 metros, então vai dar um total então, de 15,2 vezes 10 a menos 3 metros. Que na expressão do trabalho, então, substituindo, a gente vai ter, então, menos meio de 1.500, que multiplica x2, aqui nesse caso, 15,2 ao quadrado, menos 7,6 ao quadrado. Como eles estão tudo em milímetro aqui, então coloquei 10 a menos 3 em evidência. Também vai ser 10 a menos 3 ao quadrado. Fazendo essas contas, a gente tem então que o trabalho, no caso da letra B, vai valer menos 0,13 joules. A questão número 2. Tarzan, que pesa 688 newtons, decide usar um cipó de 18 metros de comprimento para atravessar um abismo. Do ponto de partida até o ponto mais baixo da trajetória, desce 3,2 metros. O cipó é capaz de resistir a uma força máxima de 950 newtons. Tarzan consegue chegar ao outro lado? Então ele sai desse ponto aqui, ele passa pelo ponto aqui de mínimo de altura. Nesse caso, então, aqui que a gente vai calcular justamente essa tração. Para calcular, então, esse sistema, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai aplicar, então, a conservação da energia mecânica. E pela conservação da energia mecânica, tem, então, que a variação da energia cinética é igual à variação da energia potencial.
ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial é igual à energia potencial final menos a energia potencial inicial. No ponto mais baixo, que é onde a gente quer calcular aquela atração, a gente vai ter, então, que a energia cinética vai valer meio de mv ao quadrado e a energia potencial ela vai valer zero. Já no ponto mais alto, eu tenho que a energia potencial, então, vai valer mgh e a energia cinética ela vai ser igual a zero. Portanto, então, dessa relação sobra para a gente que meio de mv ao quadrado é igual a meio, que é igual a mgh. Dessa forma, então, se a gente isolar aqui a velocidade, a gente tem então que a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes gh. Então, essa daqui a gente está chamando de equação número 1. Bem, para a gente obter a tração, a gente vai partir então da segunda lei de Newton. Então, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton no ponto mais baixo. Nesse caso, então, eu vou ter a tração que é dirigida para cima, eu vou ter a força-peso menos mg dirigida para baixo, que é igual à segunda lei de Newton. Nesse caso, como a trajetória exercida ali para o Tarzan é uma trajetória circular, a força, então, a gente vai tratar de uma força centrífuga, portanto, então, vou multiplicar aqui a massa vezes a aceleração centrípeta. Essa é a nossa equação número 2. A aceleração centrípeta, então, ela é obtida pela relação da velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Nesse caso, esse raio r aqui é dado pelo comprimento do cipó, de tal forma, então, que se eu reescrever a nossa equação número 2, aplicando a equação número 1 da aceleração na mesma, a gente vai ter, então, a tração menos a força-peso é igual a m, que multiplica aqui a aceleração, a velocidade ao quadrado, né, 2gh, dividido pelo raio da trajetória. Isolando, então, a tração, que é o que foi solicitado aí no problema, a gente vai ter mg, que multiplica 1 mais 2 vezes h dividido por r. A gente tem, então, todos os parâmetros fornecidos para o problema. mg é nada mais nada menos, então, que o peso do Tarzan, que é 688 newtons, que multiplica 1 mais 2 vezes 3,2, que é a altura ali do cipó se encontra em relação ao solo, dividido então por 18, que é o comprimento do cipó. Nesse caso, então, fazendo essas contas, a gente tem que a tração no ponto mínimo vai valer 932,6 newtons. Como essa tração é menor que a tração máxima suportada pelo cipó, que vale 950 newtons, a gente pode dizer então que o cipó aguenta o Tarzan, portanto ele vai chegar do outro lado do abismo. A questão número 3. Letra A. Quais são as coordenadas do centro de massa das 3 partículas que aparecem na figura abaixo? Letra B. O que acontece com o centro de massa quando a massa da partícula de cima aumenta gradualmente? Bem, então a gente tem aqui um diagrama de um plano cartesiano, 3 massas distribuídas. A primeira massa valendo 3 kg na origem do sistema, a segunda massa valendo 8 kg e a terceira massa valendo 4 kg. Devido à falta de qualidade aqui dessa figura, tá? Alguns se confundiram achando que a primeira massa aqui também valia 8 kg, portanto, então, quem calculou com 8 kg aqui eu também considerei, desde que fez todo o raciocínio do problema de forma correta. Bem, dessa forma, então, eu vou descrever então as coordenadas de cada um das massas. A primeira massa, então, x1, que eu estou chamando, ela tem um ponto x1, y1 igual a 0, 0. A partícula x2, a partícula 2, ela vai ter um ponto x2, y2 igual a 1, 2. E a partícula 3, um ponto x3, y3, 2, 1. Escrevendo então as coordenadas do centro de massa para para essas partículas, né? Então, para x, nesse caso,
a componente do centro de massa, o XCM, vai ser M1x1 mais M2x2 mais M3x3, dividido por M1 mais M2 mais M3. Dessa forma, então, substituindo os valores, eu vou ter 0 mais 8 que multiplica 1, mais 4 que multiplica 2, dividido por 3 mais 8 mais 4, que vai dar aí x igual a 1,1 metros. Como eu disse, para quem considerou a primeira massa lá também como 8 quilos ali, eu também considerei a resposta obtida ali, desde que o raciocínio desenvolvido seja como esse. Analogamente, então, para y, a gente vai ter então que o centro de massa em y vai ser m1, y1, mais m2, y2, mais m3, y3, dividido por m1 mais m2 mais m3. Nesse caso, a gente vai ter 0 mais 8 que multiplica 2, mais 4 que multiplica 1, dividido por 3 mais 8 mais 4, que vai dar um centro de massa em y de 1,3 metro. Com isso, então, o nosso vetor centro de massa ali vai ser 1,1 na direção y mais 1,3 na direção de j. Na letra B, tá? Bem, ele pergunta o que acontece com o centro de massa se a partícula superior ali continuar aumentando sua massa. Então, quanto maior a massa da partícula de cima, o centro de massa então vai se deslocar para cima até um ponto que, se essa massa aí ela for muito superior às massas das demais partículas, a gente vai ter então que o centro de massa vai estar contido nessa partícula que está posicionado mais acima. A quarta questão. Uma bala de massa igual a 2 gramas penetra com velocidade v num pêndulo balístico constituído por uma caixa de areia de massa m igual a 2 kg. O centro de massa da caixa se eleva até uma altura h igual a 10 cm. Calcule, letra A, o módulo da velocidade da caixa imediatamente após a penetração da bala. Letra B, a velocidade da bala antes do choque. Então aqui a gente tem o nosso sistema balístico, eu tenho então aqui a massa da bala com a velocidade v1, eu tenho aqui o meu corpo massivo, que é a caixa de areia, que eu estou chamando aqui de MM. Depois então que a bala atinge essa caixa, ela desloca então de uma altura h aqui. Então y aqui é igual a h, que é igual a 10 centímetros. Portanto, a caixa adquire uma velocidade v2 aqui, depois dessa colisão da bala com a caixa de areia. A gente tem, então, para calcular a letra A gente vai aplicar a conservação de energia mecânica e a gente vai isolar, então, V2, nesse caso aqui, que é a velocidade logo após a colisão da bala com a caixa de areia. Nesse caso, então, eu vou ter, inicialmente, tá, a massa da bala mais a massa da caixa de areia, a mão, que multiplica GH, tá? Ou seja, esse daqui então é a energia que eu tenho nesse exato momento, né? Energia potencial somente. E depois então eu vou ter a minha energia cinética, que é meio de mB mais mmv2 ao quadrado. Como eu quero calcular então justamente a velocidade 2 no início do movimento ali, quando ele só tem energia cinética, eu vou isolar então essa velocidade. Eu vou ter então que V2 vai valer raiz quadrada de 2 vezes GH. Como eu tenho os valores da aceleração da gravidade e da altura, então eu tenho que V2 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 9,8, que multiplica 0,1 metros, que é os 10 centímetros, e vai dar uma velocidade para a gente de 1,4 metros por segundo. Na letra B, a gente vai utilizar o princípio da conservação da quantidade de movimento para determinar então qual que vai ser a velocidade no instante que a bala é disparada. Então, no momento inicial eu vou ter somente o momento relativo da bala, já que a caixa de areia está parada, então eu vou ter a massa da bala vezes a velocidade
da bala, V1, que é igual ao momento final, nesse caso os dois corpos se movimentando junto, então a soma das duas massas, vezes a velocidade final, que nesse caso aqui é V2, que a gente calculou na letra A. Isolando, portanto, V1, temos que V1 vai ser mB mais mm dividido por mB, que multiplica V2. Nesse caso, então, a massa da bala, que é 0,02 quilos, mais 2 quilos, que é a massa da caixa de areia, dividido pela massa da bala, que é 0,02, multiplicado pela velocidade do conjunto bala mais caixa de areia, que é 1,4 metros por segundo, o que vai dar para a gente, então, que a velocidade inicial da bala, ali, V1, é de 1.401,4 metros por segundo. A questão número 5. Um carro compacto com massa de 1.000 kg está se deslocando do sul para o norte em linha reta a uma velocidade de 15 metros por segundo, quando colide contra um caminhão de massa de 2.000 kg, que se desloca de oeste para leste a 10 metros por segundo. Os veículos se engavetaram e passaram a se deslocar, após a colisão, como um único corpo. Qual a velocidade dos corpos após a colisão? O problema, então, que a gente tem é o seguinte: inicialmente aqui a gente tem a massa M1, que é do carro, a massa M2, relativo ali ao caminhão, tá? Esses dois, cada um se movimentando em um eixo distinto ali. Após a colisão, os dois, então, eles vão se movimentar juntos. Consequentemente, eles vão ter uma vetor velocidade aqui, V final, que vai se deslocar numa direção com ângulo θ aqui em relação ao meu eixo horizontal aqui, ou seja, de oeste para leste. Tá? Bem, a gente vai aplicar então a conservação da quantidade de movimento nesse sistema. Então, o momento inicial, que vai ser então o momento relativo ao carro, M1V1, mais o momento inicial do caminhão, M2V2, vai ser igual então ao momento final, que vai ser a soma da massa de M1 mais M2, que multiplica uma velocidade final. Para a gente resolver então esse problema, a gente vai escrever essa equação aqui em função das componentes. Portanto, então, escrevendo as componentes x e y para a relação da conservação da quantidade de movimento, a gente vai ter então que para x, m1v1 mais m2v2 é igual a m1 mais v2, v final cosseno θ. Como o carro aqui ele tem movimento somente ao longo do eixo y, eu posso considerar então aqui que a componente da velocidade dele é nula em x, portanto sobra para a gente somente m2v2 é igual a m1 mais m2 vf cosseno θ. Essa então é a nossa primeira relação. Para o eixo y, a gente vai ter então o momento inicial, m1v1, mais o momento inicial do caminhão, m2v2, que é igual a m1 mais m2, v final, seno de θ. Nesse caso aqui eu não tenho nenhuma componente de velocidade do caminhão ao longo do eixo y, portanto a velocidade dele é nula. O que sobra para a gente então é o momento do carro, que é igual a m1 mais m2, v final, seno de θ, que é a nossa equação número 2. O que a gente pode fazer agora então é dividir a equação número 2 pela equação número 1, membro a membro, e fica então m1v1 dividido por m2v2, m1 mais m2 v final seno θ dividido por m1 mais m2 v final cosseno θ. Eu posso simplificar essa relação aqui da direita. Tenho então tangente de θ é igual a m1v1 m2v2, o que implica para a gente que θ vai ser a arquitangente de m1v1 sobre m2v2. Calculando então θ aqui, eu vou ter então a arquitangente de 1000 dividido por 2000, que multiplica 15 metros por segundo dividido por 10 metros por segundo, que vai dar um ângulo θ de 36,87 graus.
sabendo então a direção ali do nosso vetor V final, eu posso calcular ele. Então, na equação 1, eu isolo V final. Eu poderia também isolar da equação número 2, tanto faz. Mas nesse caso, então, V final vai ser M2 V2 dividido por M1 mais M2, que multiplica 1 sobre cosseno de θ. Eu tenho então todos esses valores dessas variáveis. Então, 2.000 vezes 10 dividido por 1.000 mais 2.000, que multiplica 1 sobre cosseno de 36,87 graus, que vai dar para a gente uma velocidade V final de 8,33 metros por segundo. Bem, pessoal, então essa é a resolução dessa prova. Vamos agora, então, a pontuação aqui, como que foi distribuída. Então, começando aqui de trás para frente, então, a partir então, da equação da questão 5, tá? Então, quem conseguiu resolver toda a questão número 5, obviamente vai ter os 10 pontos ali, tá? Para quem só encontrou aqui o ângulo, tá? Ele vai ter 10 pontos, portanto, então, acertando todas, completa aí os 20 pontos. Com relação à questão número 4, para quem acertou a letra B vale 10 pontos, a letra A mais 10 pontos, totalizando também 20 pontos. Na questão número 3, a letra B vale 10 pontos e a letra A mais 10 pontos. Lembrando que eu levei em consideração quem calculou aqui o centro de massa, levando a primeira massa aqui também como 8 quilos. Para a questão número 2, né, para quem chegou aqui ao resultado final, tá, você tem 20 pontos. Para quem minimamente aí encontrou a velocidade ali do Tarzan, ele pontua aí com 10 pontos. E para a primeira questão, quem acertou ali a letra B teve 10 pontos, quem acertou a letra A também 10 pontos. Se você acertou as duas, 20 pontos no total ali. Então, com isso aí fecha a pontuação da nossa prova. Bem, pessoal, basicamente é essa a nossa correção da prova. Eu vou divulgar as notas para vocês o mais breve possível. Assim que eu divulgar as notas, caso alguém tenha aí alguma dúvida com relação à correção, entre em contato o mais rápido possível ali para que a gente possa verificar ali com relação à sua questão da prova, tá? E assim possa, se for o caso, fazer a retificação da nota, tá? O mais breve possível também eu pretendo aí colocar a média final de vocês, já que o prazo final aí seria aí na semana que vem. Então a gente precisa aí, se alguém tiver alguma dúvida com relação às pontuações, tá? Entrar o mais rápido possível em contato para que dê tempo aí suficiente para a gente fazer essas correções. Bem, então eu agradeço vocês aí a paciência, né, por ter acompanhado aí todo esse semestre, tá? Com todos os prejuízos que vocês tiveram aí na questão do ensino, tá? Mas eu espero aí que tenha contribuído aí o máximo possível aí para o aprendizado de vocês. Agradeço então a paciência de vocês, bom final de ano e a gente se vê aí em uma próxima oportunidade. Até mais então.